Quem é torcedor da Ferrari pode talvez ter que se contentar com um F175 mais simples nesse ano de 2022. A gente vê Red Bull atualizando seu carro, Mercedes atualizando o carro, mas segundo a Ferrari tem um problema gigantesco que acaba atrapalhando a equipe demais nesse ano de 2022. Quer saber tudo sobre isso? Então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e a Ferrari iniciou esse ano de 2022 com uma certa vantagem sobre a equipe Red Bull e sobre qualquer outra equipe do grid da Fórmula 1. Todo mundo pensou que ela dominaria esse ano com certa facilidade, com seu F175, entre aspas, envenenado, e que realmente começou o ano de uma forma inacreditável. A gente podia perceber no design do carro que era sim um pouco mais arrojado, algumas situações inacreditáveis, tanto em questão de aerodinâmica, quanto em questão de suspensão e também a questão do motor, que tinha um torque que era excepcional. Entretanto, a Red Bull demonstrou o porquê ela veio para esse campeonato de 2022 e a intenção é vencer. E por isso trouxe atualizações incríveis para o seu RB18 também, o que fez com que ela desse um salto de desempenho logo no iniciozinho do campeonato e tivesse condições de ultrapassar a Red Bull tanto no campeonato de construtores quanto no campeonato de pilotos. Mas ainda assim a Ferrari não desiste e ela trouxe também algumas atualizações no GP de Barcelona. Atualizações essas que ainda nós não pudemos ver fazendo efeito em questão de resultados, já que apesar de no GP de Barcelona Leclerc, que ele estava vencendo aquele GP com facilidade, acabou saindo por problemas de confiabilidade. Depois, no GP de Mônaco, erros de estratégia não permitiram mais uma vez que Leclerc vencesse o GP. Ou seja, azar atrás de azar e a Ferrari continua sofrendo com as mesmas situações desde o início do ano. E apesar de teoricamente ter o melhor carro, não consegue demonstrar bons resultados. E aparentemente, alguns problemas relacionados a novas regras da Fórmula 1 devem atrasar ainda mais a equipe italiana. Problemas seríssimos e que devem sim afetar diretamente o campeonato de 2022 da Fórmula 1. Eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo. Esse vídeo é importante, então é muito legal que você assista ele até o final para entender mais sobre esse assunto. Mas antes eu queria lembrar você de deixar o seu like aqui embaixo. Já deixa agora no início do vídeo para não esquecer depois. Claro, se você não tiver problema com isso. Se quiser, depois no final do vídeo você também deixa o like. E outra coisa, 70% dos meus espectadores não são inscritos no canal. Então não faça parte dessa estatística. Se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para todas as notificações. Isso ajuda demais o Hora do Piloto a continuar crescendo. Mas vamos parar de enrolação, falar um pouco mais sobre esse problema da Ferrari e como isso afeta o campeonato de 2022. No começo do ano, a Ferrari já veio falando que traria algumas atualizações importantes para 2022, mas que o F175 era tão bem nascido que era muito mais importante entender como o carro reagiria a cada uma das situações do que levar novas atualizações para o carro da equipe italiana. E ela esperou um GP, esperou 2, esperou 3 e depois o que aconteceu? A Red Bull levou atualizações importantes e conseguiu se sobrepor à Ferrari em um GP específico que, se eu não me engano, foi o GP de Imola. Ali foi o fim da equipe italiana com relação ao psicológico. E por isso eles tiveram que entender, era necessário sim levar algumas atualizações além de apenas entender o F175. E por isso eles decidiram levar essas atualizações no GP de Barcelona, onde a Ferrari teve sim um salto de desempenho importante que aparentemente fez com que o F175 se tornasse um carro mais veloz do que o RB18. Mas Binotto já admitiu, ele só levará novas atualizações para o carro quando for algo significativo, quando for algo que vai fazer a diferença para o campeonato, que vai fazer a diferença para o carro e que não necessariamente vai ser uma coisa pontual, que vai fazer pouquíssima diferença para o F175. E com isso, a Ferrari acaba protelando, postergando suas atualizações na intenção de acertar na mosca e fazer com que o carro se torne muito mais veloz do que o carro da Red Bull. Entretanto, isso tudo também gera alguns malefícios, alguns prejuízos e fazem com que a Red Bull
conseguindo fazer esses passinhos de formiga, alcance a Ferrari durante todo o ano de 2022. Pelo menos isso tem acontecido até agora. Ou seja, parece que a estratégia da Red Bull tem funcionado mais do que a da Ferrari nesse momento. Inclusive, a Red Bull é sim aquela equipe que é conhecida por conseguir fazer desenvolvimentos importantes no decorrer de uma temporada completa. Em contrapartida, a Ferrari tem como previsão apenas o GP da Inglaterra de Fórmula 1 para levar algumas atualizações importantes em seu carro. É claro que ela vai levar peças diferentes em alguns GPs específicos na intenção de fazer com que o F1 75 se adapte melhor a cada um dos circuitos. No caso de Baku, por exemplo, existem rumores de que a Ferrari levará uma asa traseira diferenciada, na intenção óbvia de melhorar o arrasto aerodinâmico do carro, que nesse momento é muito alto em comparação aos outros carros da Fórmula 1. Claro, a Ferrari tem andado muito bem de reta, mas ainda assim o seu ponto mais fraco é a velocidade final. Tanto por conta dessa questão aerodinâmica, que é realmente o conceito de alta pressão aerodinâmica da Ferrari, quanto também por conta do seu motor, que acaba prevalecendo o giro ali do turbo compressor em baixas rotações, o que atrapalha um pouquinho aí a potência em altas rotações também. Mas talvez você se pergunte, por que Mattia Binotto não leva grandes atualizações GP após GP? E a resposta é extremamente simples. Uma regra que foi criada pela Fórmula 1 na intenção de equalizar um pouco mais as equipes do grid. Claro que diversas regras foram criadas, entre elas a limitação de tempo no túnel de vento para as equipes que terminam nas primeiras posições do último campeonato. Isso já é uma regra que acaba limitando. O novo regulamento, com os carros aí de 2022, acaba também deixando tudo mais rígido, faz com que os carros se tornem mais parecidos, o que também equaliza a maioria das equipes do grid. Mas a principal regra, a principal questão do regulamento, que acaba equalizando as equipes, é o novo teto orçamentário. Essa é a parte mais importante, já que mesmo as equipes mais pequenas do grid, as menores equipes do grid, acabam gastando praticamente a mesma coisa que as grandes equipes do grid. Mas a Ferrari sofre com isso, já que ela não pode mais ter os mesmos gastos que ela tinha nos campeonatos anteriores da Fórmula 1. E por isso, precisa segurar atualizações no decorrer do ano para que ela não possa ela não tenha o problema de perder ali da Red Bull, por exemplo, por utilizar todas as atualizações no início da temporada. Claro que a Ferrari ficou grilada aí por conta desse ritmo de atualização da Red Bull no decorrer desse ano. Mas aí eu vou falar sobre isso logo depois aí. Daqui pouquinho tempo do vídeo, fica tranquilo que eu vou falar sobre isso. Mas por enquanto, fica com a fala de Mattia Binotto, o que ele falou sobre essa situação, porque eu acho importante que você saiba exatamente o que ele disse sobre isso e como esse teto orçamentário tem atrapalhado a equipe italiana no decorrer desse ano de 2022, tem ditado a forma como eles desenvolvem o carro e, consequentemente, melhoram seus resultados nesse ano. Acho que o teto orçamentário está ditando de alguma forma o que podemos fazer. E faz sentido mesmo, o teto orçamentário está ditando, a intenção é equalizar as equipes, esse é o principal objetivo, então é normal que ele dite de alguma forma o que as equipes podem ou não fazer no decorrer do ano em questões de atualização. Elas precisam ser o mais eficientemente possíveis nesse ano de 2022 nesse sentido, no P&D. E acaba que isso afeta diretamente a Ferrari. Mas parece que outras equipes do grid têm incomodado a equipe italiana. A Red Bull e Mercedes, por exemplo, parecem já ter até mesmo passado o teto de gastos nesse momento do campeonato. E a Ferrari não aceita isso, já que ela tem atrasado suas atualizações na intenção de gastar menos dinheiro. Talvez o maior problema seja a transparência nesse sentido. Talvez Red Bull e Mercedes estejam gastando algum tipo de dinheiro por fora, de modo que não seja rastreável pela FIA e assim elas consigam se sair imunes a esse problema e atualizar seu carro de forma aí que não atrapalhe na questão do teto orçamentário. E eu inclusive falei em outro vídeo sobre esse assunto, que a Ferrari está planejando fazer um relatório na intenção de constar ali, colocar todos os gastos de cada uma das equipes do grid da Fórmula 1.
e assim acabar limitando esses problemas de transparência para esse ano de 2022. Aparentemente, as equipes que mais incomodam a Ferrari são a Red Bull e a Mercedes nesse sentido, mas ela planeja fazer de todas as equipes no grid, não como uma forma de protesto, mas sim como uma forma de averiguação, investigação para fazer com que o regulamento seja cumprido. Mas Christian Horner, o chefe de equipe da Red Bull, falou mais sobre essa situação e inclusive acaba apontando para outro tipo de coisa, outra consequência do teto orçamentário e que talvez também seja um joguinho aí para que a Red Bull consiga atualizar um pouco mais seu carro. A gente sabe que a equipe austríaca já vem trazendo aí grandes atualizações para o RB18. Atualizações essas que em um certo momento do campeonato fez com que Verstappen tivesse um carro muito superior ao carro de Charles Leclerc. Mas ainda assim, a gente percebia que essas atualizações vinham em um ritmo desenfreado, muito maior do que o próprio ritmo da Ferrari. E segundo Christian Horner, nesse momento, o que aconteceu é que a maioria das equipes do grid, por conta da inflação, não teriam condições de completar aproximadamente 4 corridas no decorrer desse campeonato. Ou seja, iriam faltar em 4 corridas. E por isso, Christian Horner exige da FIA um aumento do teto orçamentário. Será mesmo que o grande problema da Fórmula 1 nesse momento é a inflação? Ou será que, na verdade, a Red Bull acabou saindo ali na frente dos bois, passando carroça na frente dos bois e atualizou mais do que deveria e dessa forma acabou perdendo terreno com relação ao teto orçamentário? É claro que essa possibilidade existe e a gente sabe que na Fórmula 1, entre aspas, vale tudo para conseguir um melhor desempenho. Mas eu acho que seria relativamente arriscado fazer com que a equipe gastasse tanto com desempenho, desenvolvimento e no fim das contas pedir para que a FIA aumentasse o teto orçamentário sem saber se a resposta seria positiva ou negativa. Outras equipes se manifestaram com relação a isso, pedindo também um aumento. Já outras pediram que esse teto orçamentário se mantivesse, justamente porque elas se planejaram para esse teto especificamente, mesmo com problemas aí de inflação ao redor do mundo. Claro que a FIA vai precisar entender isso tudo, averiguar e perceber mesmo para ver se vale ou não a pena o aumento do teto orçamentário ou se é tudo balela da Red Bull e de outras equipes do grid. Qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha mesmo que o teto orçamentário tem atrapalhado tanto a Ferrari, por exemplo, e talvez a Red Bull esteja assim em uma jogada aí para conseguir um pouco mais de dinheiro no desenvolvimento de seus carros? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto. Eu quero saber o que você pensa sobre isso. Como eu sempre digo, eu acredito que o teto orçamentário poderia aumentar um pouco sim. Na verdade, eu acho que eu nunca falei isso não. Mas eu vou falar agora, não tem problema. Eu acho que ele deveria aumentar um pouquinho sim. Eu acho que deveria aumentar em questão aí proporcionalmente à inflação média mundial. Ou seja, por exemplo, a inflação na Inglaterra foi de aproximadamente 6%, segundo alguns jornais que eu tenho lido. No Brasil eu não sei exatamente, mas fazer uma média dos circuitos que a Fórmula 1 trabalha e dessa forma conseguir fazer uma média da inflação mundial. Assim, a gente teria a possibilidade de aumentar o teto orçamentário proporcional a essa inflação que realmente foi muito grande por conta da pandemia que nós passamos. Assim, as equipes não teriam com o que reclamar. Mas nada acima dessa inflação. Se a Red Bull pedir algo acima da inflação, na minha opinião, tá errado. E aí sim, é uma forma de tentar driblar o regulamento da Fórmula 1. E claro que o teto orçamentário tem atrapalhado a Ferrari. Parece que ela é a equipe que tem mais sofrido com esse sentido. E a gente percebe, inclusive, nesse ritmo de atualizações, que ela sim vem tendo problemas com essa questão do teto orçamentário e isso tem afetado a equipe italiana com toda certeza. Mas enfim, qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Você concorda comigo? Você acha que eu tô certo ou acha que eu tô errado? Comenta aqui embaixo, como eu já disse, sendo concordante ou discordante a sua opinião. E se você gosta dos meus vídeos, curtiu a forma como eu trouxe a análise, não se esqueça de se inscrever no canal. É só vídeo de qualidade para você. Dessa forma você não perde mais nenhum vídeo novo, principalmente se você ativar o sininho para todas as notificações. Não perde essa oportunidade. Se inscreve, ativa o sininho. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Assim você me deixa incentivado a fazer vídeo para você. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!